Olá, espero que estejam bem. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida nas grandes cidades. Temos como referência aí Georg Simmel, que é um sociólogo alemão. Ele é conhecido por algumas obras, né? Tem uma em particular que é da qual emerge esse texto. É um livro dele que se chama Filosofia do Dinheiro. E esse texto foi feito, ele tem origem em uma palestra que por sua vez está associada ao último capítulo desse livro, A Filosofia do Dinheiro. Esse texto acabou ficando mais famoso que o livro, sendo traduzido para muitas línguas, porque o Zimmer foi um pioneiro em algumas questões. É uma pessoa que na época dele, portanto ele fez essa palestra em 1903, na época dele já pensava aceleração do tempo através das relações econômicas, né? E o próprio processo de desenvolvimento do capitalismo. Ele era um crítico da o que ele chamava monetarização das relações sociais. Então o dinheiro cada vez mais mediando as relações e uma série de consequências ruins, na visão dele, ocorriam em função disso. Ele também discutia a ampliação dos mercados, a quantificação da vida, a partir das relações de troca de dinheiro, né, da racionalização que adivinha com isso. E era alguém que chamava, que criticava essa ênfase no dinheiro, chamando o dinheiro como uma espécie como um deus da vida moderna. Então, ele era altamente crítico disso. Ao mesmo tempo que ele era crítico disso, ele passava uma postura um pouco saudosista da vida nas pequenas cidades, né? Onde as relações elas são marcadas mais pela pessoalidade, as relações em que a gente olha nos olhos da outra pessoa, a outra pessoa ela tem uma identidade, a gente sabe quem ela é, né? E a gente consegue desenvolver uma certa afetividade, né? Desenvolver uma relação não baseada no número, no indivíduo, né? E é isso que ele está criticando nesse texto, né? Ele vai criticar a partir de vários aspectos, né? Ele vai falar que na cidade você tem uma intensificação da vida nervosa. Então, em oposição à vida no campo ou no interior, onde o ritmo é mais lento e mais habitual, nas grandes cidades tudo é muito mais rápido. Então, a gente não tem tempo de ficar olhando a cara dos outros, a gente sempre está com pressa, a gente não sabe o nome das pessoas, a gente tem uma relação muito pragmática com os outros. Você para num lugar, tem que comprar uma coisa, tem que pagar não sei o quê, né? Você vai lá, entra no trem, tem 50 pessoas naquele vagão, você não olha para a cara de ninguém, né? E está na rua, está passando no centro da cidade, a gente também não repara em ninguém. O nosso olhar, ele está ali no vazio, né? Quer dizer, a gente está evitando cruzar o olhar com os outros e vai seguindo o nosso caminho. Todo mundo tendo essa mesma atitude, né? Então, isso que caracteriza a vida na grande cidade, que é muito diferente da vida no interior, né? A vida na grande cidade é uma vida também baseada no tempo, no relógio, né? Como eu falei na outra aula para vocês, a gente tem essa lógica que o tempo é dinheiro, né? Então, sim, a gente precisa dividir o tempo em frações, precisa usar o tempo matemático para sincronizar, para ser pontual, né? Então, assim, as relações das pessoas também com as pessoas, elas sempre estarão limitadas em função do tempo. Então, a vida na cidade ela vai trazer uma série de coisas para a gente, né? E uma das coisas que a gente aprende na grande cidade, alguns de vocês são do interior, né? Quem não é também consegue imaginar, é que a gente não pode dar atenção para tudo que está ao nosso redor. Quem é de São Paulo capital já está acostumado com isso, mas quem é do interior, no interior a gente olha a cara dos outros, a gente sabe que fulano é filho de Beltrano, que mora em tal lugar, às vezes conhece só de vista, né? Então a gente está acostumado com uma relação mais pessoal. Na grande cidade, a gente vai desenvolvendo uma indiferença. Essa indiferença também é uma forma de proteção. Não dá para reagir a tudo. Não dá para olhar para cada pessoa
e tentar pessoalizar algo, né, conversar, porque tudo é muito rápido, muito fugaz. As pessoas são desconhecidas também. A gente não sabe quem é aquela pessoa, não tem referência nenhuma. Pode ter uma ameaça ali também. Então, até por proteção, a gente vai adotando uma atitude de indiferença. É isso que o Zimmer vai chamar de uma atitude blasé. Ele vai pegar esse termo do francês, o blasé, que significa exatamente isso. Né? Aquela cara assim de... É igual a cara da manequim na passarela, que está olhando para o nada. Então nós vivemos, embora vocês não percebam isso, nós sempre estamos tendo uma atitude blasé numa cidade como São Paulo. Né? Salvo que a gente vá numa coisa bem específica, onde todas as pessoas ali são abertas, confiáveis, etc. Né? Mas 99% do nosso tempo que a gente está transitando para lá e para cá, e mesmo até em sala de aula, já tendo uma atitude muito mais de embotamento para dentro de si. Ao mesmo tempo que é uma atitude muito mais objetiva naquilo que a gente faz. Aquela coisa, você vai lá no guichê do metrô, sei lá, compra bilhete, dá o dinheiro e sai, nem olha na cara. No máximo fala obrigado, mas você nem lembra quem te atendeu, não sabe nem o nome da pessoa. E aí você para num lugar para fazer uma outra coisa e outra no caminho e lembra que tem que comprar uma coisa para casa e vai fazendo tudo isso de maneira muito objetiva e indiferente a tudo. E a outra pessoa também, todos somos indiferentes uns aos outros. E isso é muito diferente daquela vida do interior, como eu falei para vocês. Então, essa atitude blasé é a atitude típica de quem vive na cidade. E é uma atitude defensiva também, que a gente desenvolve. É como, por exemplo, se alguém está pedindo uma coisa para você na rua, a gente pode até parar da atenção. Né? Às vezes a pessoa quer vender algo, ou quer seu dinheiro, ou quer contar alguma coisa, uma história. A gente tem que selecionar muito bem, por várias razões. Né? 90% dos casos as pessoas querem de alguma forma algum recurso seu, porque estão inseridos nessa lógica da monetarização da vida social. Embora às vezes venha com alguma conversa, uma coisa assim, daqui a pouco vai entrar esse elemento aí. Né? E é isso exatamente o que critica o Zimmer. Ao mesmo tempo que no final do texto ele vai passar o pano, né? Ele vai falar que na vida das grandes cidades há a possibilidade, né, de desenvolver uma série de coisas legais do campo da cultura, das relações, das ideias, das trocas, tudo isso. Mas o discurso dele é muito mais crítico, ele busca não ter um posicionamento, né? Mas a perspectiva que ele adota é a perspectiva de quem vê essa interiorização do indivíduo na grande cidade, esse anonimato, essa indiferença como um aspecto negativo. Mas, de certa forma, é um tributo a ser pago pelo próprio processo de modernização, né? Do processo histórico de crescimento das áreas urbanas, das cidades enquanto nós, onde acontecem as trocas econômicas, onde acontecem uma série de relações sociais, os eventos políticos, etc. Né? As cidades têm uma importância muito grande, as grandes cidades mais ainda. Então, aquela vida rural, a vida nas pequenas cidades, ela vai dando lugar a um outro tipo de vida e de relacionamento nas grandes cidades, marcados pelo individualismo e pelo anonimato. O que faz com que muitas pessoas sofram, porque se na cidade a gente é muito objetivo no que a gente faz, por outro lado, o ser humano tem uma demanda de expressar sua subjetividade também, as suas efetividades também. E isso vai estar muito prejudicado na vida das grandes cidades. Alguns elementos essenciais desse texto, né, que a gente deve compreender. A primeira coisa, né, a gente pode, para facilitar o entendimento, polarizar um pouco. Na pequena cidade, a gente tem a pessoa. Na grande cidade, a gente tem o indivíduo. Na pequena cidade, a gente tem mais espaço
para conversar, para saber quem é a pessoa, para contar história, para expressar emoções, dá um pouco mais espaço à subjetividade. Na grande cidade, a gente precisa ser mais objetivo, a gente tem pressa, a gente vive em contextos muito complexos, né? Precisa estar de olho no relógio, no transporte, o que você tem que fazer, onde você tem que passar, qual caminho você tem que fazer, você não pode ficar parando. E você tem um roteiro, você tem um planejamento. Não há muita flexibilidade, né, nessa vida moderna das grandes cidades. Então isso é uma outra diferença. A subjetividade mais expressiva na pequena cidade e a objetividade na grande cidade. Outra diferença também que a gente pode marcar. Nas grandes cidades, segundo Zimmer, há uma geração de sujeitos que perde a capacidade de se relacionar com o meio circundante, porque eles acabam se tornando distantes, calculistas. E a pessoa, na vida rural no interior, ela pode observar, ela pode se relacionar com tudo. Ela pode, a gente pode dizer assim, ser menos mental e ser mais espontânea, né? Expressar essa subjetividade dela, aquilo que se sente. Nós finalizamos por aqui, e eu queria só fazer mais um comentário. Eu sei que esse texto a leitura não é uma leitura muito fácil, né? Em períodos longos, as frases tem uma série de verbos, né? E está escrito de uma maneira muito mais menos científica, mas mais literária. Então, a ciência mudou muito de lá para cá. E hoje os textos são chatos de uma outra forma, porque tem 1000 citações e os acadêmicos não sabem escrever bem. O Zimmer era um intelectual, alguém que percebia muito bem a sociedade que ele vivia, e ele escrevia com uma certa elegância. Traduzir o Zimmer não é uma coisa fácil. Uma outra questão, o título do texto, A Metrópole e a Vida do Espírito. Uma versão anterior desse artigo, publicada há mais de 40 anos, é A Metrópole e a Vida Mental. É porque no alemão eles vão chamar de Geist, tanto mente como espírito. Isso para nós, mente e espírito são coisas absolutamente diferentes, né? Então a gente não pode compreender nem o mental como o nosso mental, nem o espírito como o uso da palavra espírito. Porque quando a gente traduz, tem esses problemas, né? Então quando eles estão usando o termo Geist, ele está falando do espírito, não da espiritualidade, mas está falando do espírito, aquilo que nos move interiormente, né? E que está associado também às ideias que a gente tem. Então, gente, quero que vocês reflitam, que vocês guardem para vocês isso, a questão de como a vida nas cidades ela mexe com a nossa individualidade, nossa percepção que nós temos, né, de que nós somos, nossa subjetividade. Na grande cidade a gente acaba sendo mais anônimo, mais frio, mais distante, mais racional. E muitas coisas que a gente reclama, na verdade a gente está alimentando em função da nossa atitude. Milhões de pessoas tendo a mesma atitude de indiferença, de distanciamento do outro, vão constituir toda uma forma de relacionamento que acaba sendo muito maior que a atitude de cada um, né? Claro que se vocês pensarem em seguir nesse caminho que eu estou propondo para vocês, eu vou falar, nossa, então não há o que se possa fazer. Realmente hoje há muita crítica sobre essa vida na grande cidade, né? Há muita gente que está desejando ter uma vida mais comunitária, relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais próxima à natureza. É por aí que aponta, né, uma série de ideologias emergentes, uma série de iniciativas, né, como a própria a do bem viver, né, que em outra aula a gente falou um pouquinho, que é a ideia de aproximar o ser humano da natureza, né, de quebrar com essa lógica
que a gente construiu, que a gente é herdeiro do pensamento europeu, do positivismo, dessa racionalidade toda que nós, seres humanos, somos distintos da natureza, a relação homem-natureza. Mas, e sim, buscar uma nova perspectiva em que o ser humano ele faça parte da natureza e que os sistemas naturais, sistemas ecológicos, né, todos esses, eles sejam pensados de maneira integrada, que nós nos integremos a ele também, e a gente possa viver mais em harmonia, né, em harmonia com a natureza e com as outras pessoas também. Isso é um grande desafio que a gente enfrenta hoje em dia. É um desafio gigantesco. Quando vocês olham para os objetivos do desenvolvimento sustentável, essa questão ambiental está muito presente, o ambiental, do social, da saúde também. Né? Então o Zimmer é um cara que lá atrás ele começou a perceber que tinha um problema aí e que era muito sério. Né? E por isso a importância desse texto aí. Espero que vocês tenham boas reflexões a partir dele e dessa minha aula. Até mais.